Então, vou compartilhar a tela novamente com vocês sobre a atividade de área das figuras. A primeira questão, nós temos aqui, ó, um quadrado, né, que vocês devem estar visualizando. Um quadrado, na verdade, a figura A, que é um quadrado. E eu não me lembro, eu coloquei alguma unidade nessa atividade? Não mesmo, né? Eu só pedi para vocês calcularem a área. Então, vamos lá. Se esse quadradinho inicial, ele tem 1 centímetro de lado, eu digo que esse quadradinho A aqui, ele tem 1 centímetro quadrado de área. Alguém na turma encontrou essa mesma resposta? Alguém trabalhou com essa medida de 1 centímetro de lado para o quadradinho? Perfeito. Então, assim, a partir desse quadrado aqui, a gente vai desenvolver a área de todos os outros. Por quê? Se o quadradinho A tem 1 centímetro quadrado de área, a figura B é formada por quantos quadradinhos? 4. 4. Então, qual é a área da figura B? 4 centímetros quadrados, não é isso? Mas também vocês podem pensar assim, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros. 2 centímetros. Vezes 2 de baixo, 2. Vezes 2 dá quanto? 4. 4 centímetros quadrados. Então, ou vocês usam a fórmula da área do quadrado, que é 2 vezes 2, lado vezes lado, ou vocês tomam como base o quadradinho menor, que é 1 centímetro quadrado, e pensa assim, se na figura B cabem 4 desses aqui, desse menor, eu tenho 4 centímetros quadrados. E a figura C? Quantos quadradinhos A cabem na figura C? 2. 2, porque quando a gente para observar, eu tenho aqui, ó, 2 metades que formam um quadradinho, mais 2 metades. 2 metades. Então, eu tenho, na verdade, 2 centímetros quadrados de área. Mas eu vou fazer outra observação. Que figura é essa aqui? Losango. Losango. Para ajudar um pouquinho, que eu sei que muitos confundem a pronúncia, a nomenclatura dessa figura. Alguns pronunciam errado. É losango, tá? Não é em termos de correção. Losango. É em termos de contribuição, para ajudar vocês também, porque a gente só aprende mesmo a melhorar e a internalizar os nomes a partir do momento que a gente vai desenvolvendo os exercícios, né? Então, o losango, vocês devem ter visto lá no exercício de baixo que ele tem uma formulazinha para calcular a área dele também. Eu fiz pela fórmula. Qual é a fórmula, gente, para calcular a área do losango? Quem pode dizer? Diagonal maior. É a base pela altura. Não, eu fiz diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Sim. Também. Nesse losango aqui, a gente tem 2, né? Vezes 2, que dá quanto? 4. 4 dividido por 2 Dá 2. 2 centímetros quadrados. Então, percebam que tanto faz nós contarmos os quadradinhos ou usarmos a fórmula da área do losango, a área vai ser a mesma. Vocês estão percebendo isso, gente? Qual é o ideal aqui nesse tipo de atividade? Não é vocês tomarem como padrão um único modo de resolver. É vocês buscarem aquilo que vai ser mais simples para vocês, entenderam? Então, quem contou os quadradinhos ou quem usou a fórmula, o importante é chegar ao resultado. Tá bom assim? Adriana, Oi.
As duas, é interessante essas duas formas, por quê? Porque se você, no momento, esquecer a fórmula de cada uma das figuras, você sabendo pelo quadradinho, você resolve. Exatamente. Só a graça que o que acontece? O nosso objetivo hoje é as séries iniciais, né? Até porque vocês terão habilitação também para trabalhar com as séries iniciais. Sim. Quando nós estamos nas séries dos anos finais do ensino fundamental, nem sempre vai ter essa divisão, esse pontilhado, né? Então, assim, nem sempre o aluno ele vai ter tempo suficiente, até por causa da quantidade de questões, para visualizar na malha. São poucos os profissionais que permitem o aluno, por quê? Não é nem por mal, é porque o tempo é curto e a quantidade de exercícios são inúmeras, entendeu? Mas de primeiro ao quinto ano, Graça, você está super certa. Assim, eu ainda ouso dizer que no sexto ano também, no sétimo, dá para a gente fazer esse trabalho de uma forma bem cuidadosa. Os alunos do primeiro ao quinto ano, quanto mais eles percebem que a fórmula vai de encontro ao que está na malha quadriculada, mais seguros eles ficam. Tá, gente? Nem sempre eles terão acesso à malha, né? Pois é, nem sempre. Por isso que a fórmula tem que aparecer, entendeu? Eu confesso que eu fiz todas as atividades, na verdade, como uma forma de treinar mesmo, eu fiz com as fórmulas. Entendi. É bom, ajuda. Entendeu? Mas assim, eu sempre gosto de estar fazendo esse paralelo com vocês. Até porque, gente, uma das palavrinhas que são muito evidenciadas na Base Nacional, né, na BNCC, é você fazer com que o aluno tenha segurança. Mas como é que o aluno ele vai adquirir segurança? Né? Já na educação infantil também é falado dessa segurança lá nos campos da experiência. Então, pensem que nos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, quanto mais você possibilita metodologias para que o aluno veja o que vai dar mais segurança para ele fazer, é melhor. Eu não vou sair, porque eu sou professor, dizendo para o aluno que ele tem que fazer de um único jeito. Não podemos. A gente tem que oferecer as formas de aprendizagem. E aí, cada aluno vai ver o que é melhor para si. Tá bom, gente? Posso dar continuidade aqui? Sim. Sim. Na figura D, nós temos um triângulo, não é isso? Sim. Esse triângulo é formado por duas metades de um quadradinho. Qual é a área dele? 1 centímetro quadrado de área. Porque a área da figura A é a mesma área da figura D. A única diferença é que a figura D, que é um triângulo, ela se apresenta em duas metades, não é isso? Sim. Mas se vocês quiserem calcular a área pela fórmula do triângulo, a área da fórmula do triângulo, qual é? Base vezes altura. vezes altura Dividido por 2. 2. Então, vamos lá. Qual é a base desse triângulo? 2 centímetros. 2. Qual é a altura? 2 vezes 1 dá quanto? 2. Dividido por 2. 2 dá 1. 1. Tá vendo só? Mais uma vez, a fórmula vai de encontro à prática, ok? Sim. Posso seguir? Sim. Isso porque eu falei que ia corrigir a questão inteira para depois perguntar, mas não tem jeito não, coisa de professora. Vamos lá. Gente, vocês conseguiram perceber aqui nesses quadradinhos que esse pedacinho aqui, ó, Encaixa com o de cima. Encaixa com o de ele baixo. encaixa, vejam vocês, esse pedacinho aqui encaixa com algum outro pedacinho. Vocês conseguiram perceber isso? Com qual que ele Sim. encaixa? Como foi Sim. o raciocínio de vocês?
Como é que vocês perceberam isso aí? Vamos lá, como é que vocês calcularam a área se não Primeiro, fosse- eu calculei pela fórmula, mas eu vi que um pedacinho encaixa nesse maior, que veio cortado, e o outro encaixa na parte de cima, que também está cortado. Exatamente. Na parte Esses, de cima. esses pedacinhos aqui, ó, eles se complementam. É. Seria Isso. bom se eu conseguisse... Seria bom se eu conseguisse pintar, mas como eu não estou com uma figura, com a borda da figura ativada, eu não vou conseguir fazer isso. Mas se vocês forem pela fórmula, eu tenho aqui, ó, quanto que eu tenho de base aqui? 2, 2. E de altura? 4. 4. Então, eu tenho 2 vezes 4, que dá 4 quanto? igual a 8. 8. 8. Dividido Por 2 me dá quanto de área? 4 centímetros. 4 centímetros. Isso quer dizer que dentro desse triângulo cabem 4 vezes esse quadradinho lá, Quadradinho. tá? E aí a gente percebe que tem 2 inteiros aqui, né, gente? Sim. E os outros 2 são completados pelas metades, não são metades, pelas frações da figura que estão aqui incompletas. Só que aí, nesse caso, para quem teve dificuldade, a fórmula foi muito precisa e ajudou, né? Porque rapidinho a gente calcula. Então, vamos lá. Deu para entender nessa questão 1 que a malha quadriculada ajuda na contagem dos quadradinhos para vocês chegarem ao resultado da área, mas, ao mesmo tempo, a fórmula para o cálculo das áreas, e aonde é que o aluno começa a visualizar essas fórmulas? No 4º e no 5º ano do ensino fundamental. Tá? No primeiro e no... Professora? Oi? Oi, Célia, pode falar. Não, é Mônica. Oi, Mônica, pode falar. Eu não entendi a C até agora. A C. Vamos lá. Mônica, você está onde? Eu não estou te vendo, mas vamos lá. Você está me ouvindo? Tô sim. Então, eu vou falar aqui para você. Ó. A figura C, tá? Ela é um losango. Losango, normalmente, é essa figura que se apresenta com formato de uma pipa, sabe como? Então, ela é um losango. Tem 2 maneiras de você calcular a área dessa figura. Uma maneira é você perceber que, veja aqui, aonde eu estou contornando é um quadrado, não é? Certo. Mas o losango aqui, ó, ele só tem a metade desse quadrado, concorda comigo? Correto. Então, se eu juntar essa metade aqui com essa outra metade aqui, eu terei o quê? Um quadradinho inteiro, não é isso? Isso. Então, 2 metades me darão um quadradinho, 1 centímetro quadrado de área. Correto. E embaixo eu tenho mais 2 metades, não tenho? Que E dão também é mais 1 centímetro quadrado de área. Sim. Então, qual é a área desse losango? 2 centímetros quadrados. Mas, Agora entendi. entendeu? Mais uma coisa que eu tinha falado também, aí eu já vou rolar só por curiosidade, olha aqui. Olha aqui, ó, a fórmula da área do losango. Você multiplica as 2 diagonais e divide por 2. Então, vamos lá de novo. Essa diagonal aqui, ó, ela tem 1 centímetro mais 1 centímetro. Então, ela tem quanto? 2. Essa outra diagonal também tem quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Dividido por 2, 2. Agora 2 sim. centímetros quadrados. Então, assim, eu estou mostrando que os quadradinhos contados correspondem à mesma área da fórmula. Entendeu agora? Entendi, agora eu entendi. Eu não estava conseguindo entender essas 2 partes de cima do losango faria um quadrado.
Mas agora tá claro para você? Agora sim, agora eu entendi. Então, ótimo. Então, eu vou seguir aqui, tá bom? Tá. Entenderam agora, gente, por que que eu não coloquei resultado para vocês conferirem? Eu acho que está sendo muito mais válido esse momento e, assim, a gente prioriza. Deixa eu só desativar aqui o som. Espera aí um pouquinho, tem alguém que está com som aí. Vou desativar novamente o som para facilitar aqui, porque agora eu vou iniciar ali a... E aí, eu passei para vocês também a segunda questão que eu já tinha trabalhado com vocês, na verdade, na aula anterior. Vocês devem se recordar disso. Espera aí. Lembram dessa imagem? Eu já tinha apresentado essa imagem na aula anterior e eu coloquei ela no exercício de propósito, para ver se vocês se recordavam do que eu havia comentado nos slides. Bom, vamos lá então. Calcule a área e o perímetro de cada cômodo. Considere cada quadradinho com 1 metro de lado. Vamos lá então. Eu tenho aqui, ó, a sala, que é um cômodo, né? Eu tenho cozinha, quarto, corredor, que a gente aqui também vai tratar como um cômodo, banheiro e quarto. Então, qual é a informação que tem que ficar assim muito evidenciada nesse exercício? Que cada ladinho do quadradinho menor tem 1 metro de lado. No exercício número 1, nós trabalhamos com o lado de 1 centímetro. Agora, nós trabalharemos com o lado de 1 metro, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1 metro na sala, 2 metros, 3 metros de largura na sala. Estão conseguindo visualizar, gente? Tá. E no comprimento da sala, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu faço para calcular a área dessa sala? Eu tenho 3 vezes 5, que me dá quanto? Quem conseguiu chegar a esse resultado? Fala para mim. 15 metros 15. quadrados. 15. Isso, 15 centímetros quadrados. 15 metros quadrados de quê? Diária. De área. Mas nós também poderíamos pensar da seguinte forma. Vou pedir para vocês diminuírem o som da TV, gente, por favor. Nós poderíamos pensar também que... Eu vou ter que desativar o som de novo, gente, porque assim... Não dá, tem um negócio muito alto aí. Nós poderíamos também pensar da seguinte forma. Se cada ladinho é 1 metro, eu tenho 1 metro quadrado em cada quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo? Tanto faz eu usar a fórmula que é base vezes altura ou largura vezes comprimento, que deu 15, ou contar os quadradinhos, a área é a mesma. Tá? Então, assim, isso é muito importante reforçar com vocês. Eu vou calcular a área de todos primeiro, depois eu vou passar para a parte do perímetro. Pode ser, gente? Acena aí com a mãozinha, quem puder. Isso. Vamos na cozinha agora. Se aqui eu tenho
1 metro quadrado de área em um quadradinho, na cozinha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 metros quadrados de área na cozinha. Isso contando quadradinho por quadradinho. Ah, mas Adriana, eu quero trabalhar com a fórmula. E a forma geométrica da cozinha, que está na cor laranja, não é assim um polígono regular. Ok, mas vocês podem desmembrar a figura. Vocês podem trabalhar com a área do quadrado aqui, ó. Olha aqui, ó, na cozinha. Ó, 2 por 2, tá vendo? Ó, 2 vezes 2 vai me dar quanto? 4 centímetros quadrados. Com mais esse quadradinho aqui, 5 metros quadrados. Eu falei centímetro, mas é metro. Então, quem não quiser contar quadradinho por quadradinho, calcula a área desse quadrado aqui, ó, que está dentro da cozinha, que eu estou circulando, vocês estão vendo. E depois, 2 vezes 2, 4 metros quadrados de área, mais 1 metro quadrado desse quadradinho aqui, vai dar 5 de todo modo. Adriana, Oi, meu anjo. se eu quisesse trabalhar diferente do que você falou, se eu quisesse fazer a área dos 2 retângulos, poderia também? Claro, eu amei a sua fala, Graça, muito pertinente. Vocês também poderiam pegar aqui, ó, o retângulo de cima, onde está escrito cozinha, e o retângulo menor de baixo. É uma possibilidade. Na verdade, Graça, tem várias possibilidades. Eu só vou trabalhar com 2 ou 3. Mas a sua fala é muito importante porque realmente é isso que acontece aqui, ó. Esse retângulo, ele é 1 metro por 3. 3 vezes 1 dá quanto de área aqui? 3 metros quadrados. Isso. E o retângulo de baixo é 1 metro por 2. 1 vezes 2 dá o quê? 2 metros quadrados. Então, 2 mais 3 dá quanto, gente? 5 metros quadrados. Exatamente, 5 metros quadrados. Então, assim, a sua fala é bem pertinente, Graça, e claro que pode. A intenção aqui é fazer vocês perceberem que mais possibilidades para que vocês desenvolvam o trabalho de vocês, ok? O quarto, gente, é muito simples, porque o quarto, nessa cor azul aqui, ele é quanto por quanto? Fala aí para mim. 3 por 2. Isso, ele tem 3 metros de comprimento e tem 2 metros de largura. Aí tem aluno olhando assim, mas da onde a Adriana está tirando? Gente, lembra que eu falei? Cada pedacinho desse daqui, cada ladinho desse é 1 metro. Então, ó, 1, 2 metros. 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6 metros quadrados de área. Ô, Adriana, posso trabalhar com a fórmula pensando em base e altura do retângulo? Claro que pode. Base, 2. Altura, 3. 2 vezes 3 também vai dar quanto, gente? 6 metros quadrados de área. Tranquilo até aqui? Sim. Perfeito. Tranquilo. Vamos seguir. Banheiro. Qual é a medida desse banheiro, turma? 2 de altura e 2 de largura. 2 por 3. É o banheiro. O banheiro. 2 por 2. 2 por 2. Isso, 2 por 2. É o famoso 2 por 2, né? Vou fazer um cômodo, 2 por 2. Então, eu tenho aqui, ó, prestem atenção. 2 e 2. 2 metros em cada lado, porque essa figura cinza é que forma geométrica? Quadrado. É um quadrado. Então, Quadrado. Isso. Então, 2 vezes 2 dá quanto? 4 metros quadrados. 4 metros quadrados. É um tamanho razoável, gente, do banheiro? Depende, né? É um tamanho que atende um padrão, né? Não vamos dizer que é um banheiro assim. Professora, tem que ligar o áudio. Meu Deus.
Ah, tá. Mas assim, deu para entender a fórmula aqui no banheiro, não deu? Deu. Perfeito. Então agora faltou o quê? O corredor? E o corredor e quarto. Isso. O quarto eu não calculei ainda, vamos no quarto primeiro. O quarto é mais fácil também, porque o quarto tem a mesma área o quarto rosa tem a mesma área do quarto azul. Sim. Ele é 2 na largura e 3 no E comprimento. 3 no comprimento. Então vai dar 2 vezes 3, que dá quanto? 6. 6 metros quadrados de área. 6 metros quadrados. Isso. O corredor, ele é formado por um quadradinho aqui em cima, 1 por 1, não é isso? Isso. Isso. E por um retângulo maior, ou não, Sim. ou 2 retângulos. Olha, vocês podem pegar esse retângulo aqui e esse outro aqui, ó. 2 quadradinhos que formam um retângulo, 2 quadradinhos que formam outro retângulo. Sim. E se calcula a área desse retângulo pequeno aqui, ó. Eu tenho 2 no comprimento, 1 na largura. 1 vezes 2 dá quanto? 2 metros quadrados. Então, eu tenho 2 metros quadrados aqui e 2 metros quadrados aqui, que me dá uma área de quanto? 4 metros quadrados. 4 metros quadrados para o corredor. Ou contem 1 por 1. 1, 2, 3, 4 metros quadrados também. Então, o que nós fizemos agora foi calcular a área de cada cômodo dessa casa. Agora eu vou partir para o perímetro, posso? Pode. Então, vamos lá, gente. Perímetro. O que é perímetro, né? Enquanto nós estávamos trabalhando com a área, nós estávamos, na verdade, trabalhando com a medida da superfície, com o espaço onde nós temos que trabalhar com superfície e não com contorno. Perímetro já envolve outra questão. Perímetro é você pensar que você vai cercar cada cômodo. Fica mais fácil assim. Ah, Adriana, mas eu não vou cercar a sala. Mas é uma linguagem mais informal para vocês sempre lembrarem que perímetro é contorno. A cerca. A cerca do terreno. Fica mais fácil assim. Na verdade, gente, deixa eu desativar aqui. Muito barulho. Na verdade, o que eu quero aqui com vocês é partir do simples para o complexo. E como eu já percebi a dúvida da maioria, eu poderia aqui estar numa linguagem mais rebuscada, porque nós estamos gravando, não é essa a intenção. Até porque esse vídeo tem uma finalidade, que é atender vocês. Por mais que outras pessoas assistirão no YouTube, eu estou trazendo uma linguagem bem simples para ajudar. Então, quando eu fico assim, gente, perímetro é cercar terreno, é para vocês sempre lembrarem que área é superfície e perímetro é a famosa cerca, o famoso contorno do terreno. Tá ok? Então, vamos lá. Perímetro da sala. Eu tenho 1, 2, 3 metros na largura, não é isso? Então, eu tenho 3 aqui com 3 aqui, que vai dar 6. No comprimento, eu tenho 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 metros mais 5 metros, que dá quanto? 10. 10. Com mais 3? 13. Com mais 3 aqui embaixo. 16. Então, 16 metros. a sala tem... Isso. A sala tem 16 metros de perímetro. Não. Metro quadrado é da área. Estou só ajudando. Metro quadrado é para calcular a área. Qual é o perímetro dessa sala? 16 metros. 16 metros. 16 metros. Tá bom assim?
Sim. Vamos agora... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu desativo o som, eu deixo com a possibilidade de vocês ativarem. Mas vocês conseguem desativar de novo? Sim. Ah, então façam isso. Quando eu perguntar, vocês deixam ativado. Quando eu estiver explicando, desative, Desliga. tá bom? Então vamos Sim. seguir aqui. Vou explicar de novo aqui, ó. Vou dar continuidade. A cozinha. Eu tenho aqui, ó. Vamos um por um, ó. 1, 2, 3 metros. Mais 1 metro aqui, ó. 4, 5. Acompanhem a seta aqui do meu mouse, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, o perímetro da cozinha é 10 metros. Professora, eu não fiz assim, não. Como é que você fez? Porque quando é área, a gente pode desmembrar essa figura. Decompor essa figura. Quando é perímetro, a gente tem que considerar o contorno como um todo. Olha, ó. Tá, gente? Só para reforçar isso. Então, qual é mesmo o perímetro da cozinha? Oi? 10 metros. Você 10 pode metros. repetir? 10 metros. Oi, meu anjo, quem perguntou? Eu, Mércia, você pode repetir essa explicação da cozinha, por favor? Posso sim, vamos lá. Ó, cada ladinho aqui, desativem o som, vamos lá. Cada ladinho desse daqui tem 1 metro, ó, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá. O contorno, ele mede. Gente, tem alguém com som ativado, desativa por gentileza, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, o barulho da TV não tá dando para ouvir, mas dá sim, os ruídos, infelizmente a gente escuta tudo. Então, obrigada, já desativaram. Vamos voltar aqui. Então a gente tem 10 metros, pensa assim, se eu fosse pegar um barbante e colar ao redor do cômodo da cozinha, eu teria que ter 10 metros de barbante, tá? Porque esse é o perímetro da cozinha. Agora, eu vou no quarto, que é mais fácil. Olha o quarto. Eu tenho aqui, como é retângulo, gente, retângulo é básico, é padrão para tudo, olha. 2 metros aqui, não é isso? 2 aqui, com mais 2 embaixo, soma, dá quanto? 4. 4. Mais 3 aqui. 7. 7. Mais 3 aqui. 10. 10. Então, eu tenho nesse contorno 10 metros de o quê? De perímetro. Perímetro. De perímetro. Vamos contar de novo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. O que alguns alunos... Professora, mas tem fórmula? Só um minuto. O que alguns alunos devem estar pensando, que se tornou curioso, é que, mas a cozinha, ela é diferente do quarto e tem o mesmo perímetro. Gente, nós não estamos calculando área. A gente está calculando contorno e não tem fórmula para calcular perímetro. Qual é a regra para calcular perímetro? Some todos os lados. Então, esse lado é 2 metros. Esse lado é 2 metros. 2. Isso aconteceu quando eu fui calcular o corredor. Falei assim, gente, esse corredor tem a mesma medida da cozinha? É porque a gente está trabalhando com contorno. Ó, então vamos lá. 2 metros mais 2 metros, 4. Mais 3 aqui, 7. 7. Mais 3 aqui, 10. 10. Então, eu tenho o quê? 10 metros. 10 metros ao quadrado de perímetro.
Não, meus amores. Não é quadrado. Não é vamos lá. Metro quadrado é para área. Lembra disso, tá bom? Ah, tá. Por que para área? Porque a gente toma como base um quadrado. E a partir desse quadrado, a gente sai contando os outros quadrados, ok? Ah, tá. Tá bom? Então, assim, mas é difícil mesmo, gente. Vocês estão lidando com isso agora, de modo virtual. Quer saber? Vocês estão saindo muito bem. Vamos seguir aqui. Lembrando que eu ainda estou na segunda questão de uma correção do exercício e tudo indica que eu nem vou introduzir o novo conteúdo hoje, para poder não me precipitar. Vamos seguir aqui. Agora, a gente vai calcular o perímetro do... Bom, se esse quarto aqui tem 10 metros de perímetro, o outro quarto rosa também vai ter quantos metros? 10. 10 metros. Preciso ir um por um ou vocês já entendem isso? Não. Já entendemos. Já Perfeito. entendemos. Vamos no banheiro agora. Cada lado do banheiro tem quantos metros? 2. 2. Então tem aqui, 8 metros. 2, 4, 6, 8. 8 metros. Parte do seguinte raciocínio. São 2 metros em cada lado do quadrado, não é isso? Como o quadrado tem 4 lados, 2 vezes 4 vai dar quanto de perímetro? 8. 8. Tá? Mas tem gente que não prefere assim porque confunde o vezes com o vezes da área. Então, prefere contar mesmo, somar 2, 4, 6, 8. Fiquem bem à vontade, tá bom, gente? Então, recapitulando, os quartos têm 10 metros de perímetro e o banheiro tem quantos 8 metros. metros? 8 metros de perímetro. 8 metros de perímetro. Então, agora a gente vai em qual cômodo? Corredor. 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 Maravilha. O 10 corredor ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metros. Então, assim, o corredor também tem 10 metros. Mas, Adriana, como que pode? Pode, porque a gente não está contando superfície. A gente está contando a soma dos lados da figura. Por isso é que aqui nesse contorno deu 10 metros e nos quartos também deram 10 metros, porque eu não estou trabalhando com área agora, eu estou trabalhando com o quê, gente? Com perímetro. Perímetro. Entenderam ou não? Sim. Posso seguir? Pode. Não sei, pode? Gente, então assim, aí na terceira atividade, eu, na verdade, não coloquei exercício. Só um instante. Essas minhas alunas, ô Senhor. Vamos lá, vamos lá. Eu não coloquei exercício na número 3 e alguns de vocês devem ter pensado assim, ué, professora Adriana, não tem nada para fazer na número 3? O que eu coloquei aqui? Estas são as fórmulas para calcularmos a área de algumas figuras planas. Eu apresentei a vocês as fórmulas, tá? Então, assim, alguns devem ter tido algumas curiosidades, principalmente quando chegou no círculo. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Mas vamos lá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Melhorou? Olha lá, ó. Só recapitulando. Então, para calcular a área de um triângulo, o A é de área, eu coloquei para vocês, o B é de base e o H é de altura. Mas, Adriana, por que a altura está sendo representada pelo H? Porque como área a gente já usa A, aí a gente está usando o H para altura. Isso já se tornou um clássico na matemática, tá bom, gente? Então, aqui, ó, como que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes altura. Então, é o Bzinho vezes o H e divide por quanto depois? Por 2.
Ah, então calcula, Adriana, para a gente. Não, eu não vou calcular. Eu não tenho medidas aqui. Eu só estou trabalhando com as fórmulas. É só para vocês verem mesmo as fórmulas. O quadrado é padrão também. Como se calcula a área do quadrado? Lado vezes lado. Por isso que tem um L2. Significa L ao quadrado. Lado vezes lado. Então, se eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, 2 vezes 2, 4. Se eu tenho 20, 20, 20 vezes 20, 400. É sempre que for a forma de um quadrado, é lado vezes lado. Tudo bem, gente? Posso seguir? Bom, estou seguindo. Losango, que a gente já fez um exercício lá em cima do losango. Lembra que a colega teve até um pouquinho de dúvida? Como é que a gente calcula a área do losango? Fácil também, gente. O losango é um quadrilátero formado por duas diagonais. Olha aqui. Diagonal maior, que normalmente a gente chama de Dzão, que é o D maior. E a diagonal menor, Dzinho. Então, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Eu não sei se alguns de vocês vão recordar, mas eu cheguei a comentar numas primeiras aulas presenciais por que se divide por 2. Quem não lembra, depois com calma eu posso retornar isso com vocês. Isso tem uma relação com retângulo, mas depois eu explico. A princípio, eu quero que vocês internalizem a fórmula da área de um losango. Então, me diz aí, se a diagonal maior me disse 10 e a diagonal menor tivesse medida 6, qual seria a área? 10 vezes 6, 60. 60 dividido 60 dividido por 2 seria 30. Perfeito. É isso aí mesmo. Entenderam? É isso aí. Então, vamos agora na fórmula de outra figura, que é o retângulo, mas é a mais padronizada. Base vezes altura. Que de primeiro ao quinto ano, a gente ainda... alguns livros trazem, outros não. A gente apresenta comprimento vezes largura, tá? Mas, Adriana, o que é comprimento e o que é largura? Para facilitar, trabalhem como comprimento sempre a parte maior, tá bom assim? Então, ó, comprimento e largura, ou base vezes altura. Então, se esse retângulo fosse 15 por 3, 15 de comprimento... 45. Perfeito, muito bem. Seria 45 centímetros quadrados, né, de área. Bom, retângulo é muito fácil, né? A gente agora precisa partir para o quê? Para o trapézio. Qual é a fórmula para calcularmos a área do trapézio? Olha lá, ó. Base maior, base maior, que é o Bzão, mais base menor, que é o Bzinho, multiplica-se pela altura do trapézio e divide por 2. Então, se eu tenho base maior 10 e base menor 5, 10 vezes 5 dá quanto? 10, 15, 50. 50. 10 vezes 5. Perdão. Não, é 10 mais 5. mais, professora. Não. Fui eu que troquei a fórmula e usei a fórmula do retângulo. Desculpa. Eu estou no trapézio e usei a fórmula de cima. Já ia falar, não entendi nada. Vamos lá. Base maior mais base menor. 15. 15. Mais 5 dá quanto? 15. Se essa altura aqui fosse 2, 15 daria 30. Vezes 2, 30. Por 2 dá quanto? 15. 15 centímetros quadrados de área para o trapézio. Ok, gente? Aí, o círculo, eu não vou me aprofundar hoje. Depois,
Eu lembrei agora até de uma pergunta de uma aluna lá da frente, que eu esqueci agora o nome dela. Não, eu acho que foi, eu não sei se foi Letícia ou essa aluna que eu esqueci o nomezinho dela. Ela falou assim, mas eu acho que foi Letícia, para que serve esse pi, professora? Então, em outra aula eu vou trabalhar isso com vocês, mas eu já deixei aqui para que vocês tenham a fórmula. Porque o círculo, a maneira de se calcular a área do círculo é bem diferente. Porque eu trabalho com aquele símbolo matemático que é o π. Quem é o π? Π é um número que tem o seguinte valor, 3,14, é uma constante, que a gente chama de 3,14. Aí eu tenho que multiplicar o 3,14 pela medida do raio ao quadrado. Então, assim, se esse círculo tem 2 centímetros de raio, eu faço 2 vezes 2, 4, vezes o 3,14, mas isso não é para hoje, é só para deixar vocês com um gostinho de quero mais. Eu que com muita proatividade já resolvi deixar aqui. Vamos para o exercício. Questão 4. Me ajudem a fazer, porque eu não me lembro como se faz. A letra A, por exemplo, qual é a forma geométrica? Quadrado. Quadrado. Qual é? Gente, essas aqui dá para calcular com a malha quadriculada? Tá. Para isso, a gente teria que reproduzir essas imagens na malha. Concordam comigo? Sim. Mas se no momento eu não consigo fazer isso, a gente vai pela fórmula. Sim. Então, vamos lá, no quadrado primeiro. Qual é a medida do lado do quadrado, gente? 8 centímetros. Lado vezes lado. 8 centímetros. Isso. 8 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 16. 64 centímetros. 64. Vezes, né? É 64, professor. Então, agora desativem o som de novo. Desativem o som. Então, eu tenho aqui 64 centímetros quadrados de área nesse quadrado. O que significa isso? Significa que dentro desse quadrado grande cabem 64 quadradinhos. Por isso que o nome é centímetro quadrado, porque a gente toma como base um quadradinho de 1 centímetro de lado. Então, assim, como ele é 8 por 8, vai caber 8 quadradinhos nesse lado e 8 nesse. 8 vezes 8 vai me dar os 64 quadradinhos. Tá bom, gente? Sim. Vamos na letra B agora. Letra B. Qual é a forma geométrica da letra B? Falem para mim. Área é igual a base menor vezes altura. A fórmula é base vezes altura. ou comprimento vezes largura. Qual é a base aqui? Fala para mim. 12 centímetros. Isso. E a altura? 5 centímetros. 12 vezes 5 dá quanto? 60 centímetros quadrados. 60 centímetros quadrados. O que significa isso? 60 quadrados dentro da negócio. Muito bem. E dentro dessa superfície cabem 60 quadradinhos que tem 1 centímetro de lado. Sendo que no comprimento cabem 12 e na largura 5. Então, esses 5 que cabem na largura 12 vezes vai dar o quê? 60 quadradinhos. 60 quadradinhos. Alguma dúvida, gente, na letra B? Não. Desativem o som. Eu vou fazer um comentário muito importante com vocês. Acreditem, muitas pessoas não conhecem
o sentido do porquê metro quadrado, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, é fácil, calcula a fórmula da área do retângulo, faz 5 vezes 12, dá 60 centímetros quadrados. A pessoa decora a unidade e fala centímetro quadrado por falar, mas ela não entende o porquê. Então, eu quero que isso fique muito claro para vocês. É porque há uma unidade de medida padrão, que é um quadradinho, que tem 1 centímetro de lado. Então, dentro da figura maior, cabem tantas vezes esse quadradinho. Como é o quadradinho, é centímetro quadrado. Ou se fosse o quadrado de 1 metro, metro quadrado. Tá bom, gente? Não esqueçam mais disso. Eu vejo pessoas que não entendem isso e que decoram o nome sem compreender o porquê. Alguns de vocês não compreendiam ou todo mundo já sabia o porquê do nome centímetro e metro quadrado? Pode falar agora. Eu não. Ativa o microfone. Eu não entendi esse negócio. Eu não entendi. Eu falava por falar, professora. Sincero. Pois é. Não, eu entendia muito mais de metro, porque quando eu estava construindo a minha casa, fui comprar piso, essas coisas, aí sabia que tinha que medir por metro quadrado. Aí eu sabia que o quarto tinha 3 por 3, então eu tinha que multiplicar e sabia que eu tinha que comprar tantos metros de piso para caber naquele quarto. Não havia estudado com centímetros. Pois é, gente. Mas assim, eu espero que isso tudo tenha um sentido para vocês, né? Então, assim, lá na letra C, qual é a figura? Fala para mim. Trapézio. Trapézio. É o famoso trapézio isósceles. Por que é o trapézio isósceles? Porque ele tem 2 lados, olha, com a mesma medida. Assim, quando tem que ficar muito claro para vocês também que o trapézio, lembra que o que diferencia o trapézio de um paralelogramo é que o paralelogramo ele tem 2 pares de lados paralelos e o trapézio não, ele só tem um par. Olha, esse lado aqui, a base menor, é paralela à base maior. Estão vendo? Ó. Mas as laterais são paralelas? Não. Eu seguir com esse lado até em cima, esse outro vai encontrar. Então, não é paralelogramo, é trapézio. Embora seja um quadrilátero, não é um paralelogramo, é um trapézio. Porque ele só tem um par de paralelas. Bom, vamos seguir com a área. Quanto mede a base maior? 20 centímetros. E a base menor? 12. Então, 20. Mais 12. Mais 12. 32. 32. Vezes 4. 128. Tem esse 28. Dividido por 2. Dividido por 2. Vai dar 64 centímetros quadrados. Professora, explica de novo, porque é muito ficção junto, não é? Vamos lá, vou desativar o som. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Vou repetir. Tá muito barulho. Vocês vão entender agora, porque ativaram o som. Vocês, quando ativam o som, precisam lembrar assim. Vou desativar o som. Ativa e desativa. Aí, já desativaram, nem precisei. Vamos lá, então. Não ativem o som agora, me escutem. Vou voltar aqui. Olha a fórmula para se calcular a área de um trapézio, que já estava na questão anterior. Base maior, que é a de baixo, que é o Bzão, mais base menor, que é a de cima, que é o Bzinho, vezes a altura, que é essa medida aqui, ó, dividido por 2. Ok, então soma-se as duas bases, multiplica-se pela altura e divide por 2. Vamos voltar lá.
base maior, 20 centímetros. Então, eu vou somar. Eu vou somar essa base maior, que é 20, com a base menor, que é 12. Então, 20 mais 12 dá 32. E o que a fórmula determina que façamos? Pega essa soma e multiplica pela altura. Qual é a altura desse trapézio? 4. 32 vezes 4 dá quanto? 128. 128. Isso, desativa de novo. 128. 128 dividido Por 2. por 2 vai dar quanto? 64 centímetros 4 quadrados. centímetros quadrados. Deu para entender agora ou não, gente? Sim. Professora, eu fiz tudo pela fórmula. Sem problema. Eu achei mais fácil. Sem problema Né? nenhum. Tá ótimo, sem problema. Tá bom. Podemos ir para a última agora? Sim. Beleza. Então, vamos para a letra D, que é triângulo. A gente tem aqui um triângulo e a fórmula para se calcular a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 8. A altura é quanto? 6. 6. 8 vezes 6 dá quanto? 48. 48. Dividido por 2. 24 centímetros quadrados. 24 centímetros quadrados. Olha aqui a fórmula, ó, do triângulo. Olha aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, a gente aplicou direitinho no último exercício, que é 8 vezes 6, 48. Dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Entenderam? Sim. Olha só, gente. Deixa eu fazer um comentário com vocês, que eu acredito que vai ser importante. Eu vou mostrar para vocês o que eu iria iniciar hoje. Só mostrar. Material dourado. Não está muito dourado, não, né? Mas ele está aqui. Mas quando... deixem desativados, porque eu vou abrir a discussão já já. Quando eu planejei a aula de hoje, que seria uma introdução ao material dourado, isso está no meu planejamento e está na ementa lá no AVA também, até na ementa que está atualizada, eu fiquei pensando durante o dia. Eu combinei com a turma que eu ia fazer a correção na hora da aula. E eu fiquei pensando, isso vai demorar. E foi o que aconteceu. Mas demorou, eu acredito, de uma maneira qualitativa, né? Porque, assim, explicando pausadamente, a probabilidade de vocês entenderem é bem maior. Então, assim, eu quero saber se a maioria entendeu a correção do exercício de área e perímetro. Sim. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Eu não vou iniciar com material dourado hoje. Não vou, porque eu sei muito bem como é que funciona, assim, como é que é o raciocínio lógico, como é que é o raciocínio para matemática. E cansa. Entendendo que, para alguns, calcular a área é fácil demais. Para outros, é a primeira vez que estão lidando com esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu vou fazer melhor. Eu vou propor mais um exercício de área, só que dessa vez eu não vou, na aula da semana que vem, corrigir na aula. Eu vou mandar um gabarito, porque eu acredito que a aula de hoje já foi um direcionamento para vocês. Estou certo ou não? Sim. Sim. Não vai corrigir o número 5, não, Adriana? Qual o número 5? Tem mais?
Tem sim. Tem o número 5. Tem para calcular o perímetro, professor. Ué, gente, Perímetro e área. Perímetro. Ah, peraí um pouquinho, peraí. Desativem aí, pera um pouquinho. Ah, meu Deus, esqueci. Olha isso. eu levei tanto tempo para fazer esses quadradinhos. Gente, me perdoe, olha aqui. Eu esqueci da número 5. Perfeito, vamos lá. Aqui, ó, fiz tudo no caderno. Ó. Mostra pra gente. Aí. Dá Ai, para ver? não consigo ver agora. Peraí um pouquinho. Mostra. Ah, tô vendo agora, tô vendo. Vamos lá, então. Gente, presta bastante atenção. Essa figura, eu lembrei que tem 1 centímetro de lado em cada quadradinho desse daqui, né? Ó. E também falei que vocês poderiam trabalhar com essa unidade padrão aqui. Tomar esse quadradinho como unidade padrão, né? Significa uma unidade de área. Então, vamos na figura cinza, que é o retângulo cinza. Área. Quanto eu tenho na minha largura, hein? 4. Quanto eu tenho no comprimento? 6. Então, eu tenho 4 vezes 6, que dá quanto? 24 quadradinhos. Ou vocês vão responder 24 centímetros quadrados ou 24 unidades de área, que é o UA, tá? Tanto faz. Mas como vocês já estão habituados ao centímetro, pode responder assim também, sem problema nenhum. Ou vocês poderiam ter calculado quadradinho por quadradinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até chegar aos 24. Tá? É uma possibilidade. Então, isso poderia ser feito também. Poderiam ter calculado aqui. Mas eu acredito que a maioria fez base vezes altura, não fez? Não, professora. Eu fiz base vezes altura. Mirna fez o quê, Mirna? Eu botei P, que é do perímetro, igual a 2 vezes B, mais 2 vezes o H, que é a altura, a base vezes a altura. Entendeu? Tá, mas entendi. Mas a sua área deu 24? Minha área... Como é que... eu fiz 2 vezes 6 mais 2 vezes 4. Aí deu P igual a 12 mais 8. Aí P igual a 20. Olha o perímetro. Deixa eu te falar uma coisa, Mirna, presta atenção. Deixa um pouquinho agora o seu exercício e dá uma olhada aqui na telinha, tá bom? Tá. Eu tenho um retângulo aqui, correto? Ou eu calculo a área, quadradinho por quadradinho. Quantos quadradinhos cabem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu tenho... Qual é a área desse retângulo? 24 centímetros quadrados de área. Então, você usa a fórmula. Qual é a base desse retângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a altura? 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Então, você tem que registrar no seu caderno que a área desse retângulo cinza é 24 centímetros quadrados. Ou 24 quadradinhos, como você achar melhor. Entendi. Entendeu? Posso ir para o perímetro agora? Sim. Pode. Sim. Eu fiz errado. Me dá lá uma caneta. Vamos lá, então.
Mirna, presta Desliguem o áudio. Isso, vamos lá. Desliga o áudio agora na hora do perímetro. Vamos lá. Perímetro do retângulo cinza. Perímetro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, liga o áudio. Vamos lá. Eu tenho 6 mais 6, que vai me dar quanto? 12. 12 com mais 4 centímetros de lado aqui. 16. Com mais 4 aqui. 20. Agora 20 sim. centímetros de Agora sim, perímetro. Mirna. Agora você tem o perímetro, que é 20. Ah, A área é 24. O perímetro é 20. Entenderam essa, gente? Ou entendi. Sim. 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 tá. Então, peraí um pouquinho. Gente, cachorro, pelo amor de Deus. Eu vou ficar louca. Só um instantinho que eu vou ficar desativar louca. aqui. Gente, é uma aventura, sabia? É uma aventura, mas é uma aventura muito prazerosa. Vamos continuar aqui. A figura rosa é um retângulo bem maior, né? Então, esse retângulo maior... Ih, meu Deus, peraí. Esse retângulo maior, para eu calcular a área dele, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos quadradinhos cabem no comprimento dele? 12. 12. Aí eu vou agora na largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no comprimento do retângulo cabem 12. 12. Na largura cabem 8. 12 vezes 8 dá quanto de área, gente? 96 unidades de área. Isso. 96 unidades de área, tá? 96 quadradinhos. Se vocês quiserem contar um por um, vocês vão perceber que dá 96 quadradinhos, ok? Entenderam isso, gente? Sim. Agora é o meu bicho, olha isso. Agora é o perímetro. Quanto que vocês falaram que tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 12. 12 mais 12... 24. 24. Quanto que cabe na largura? 8. 8. 8. Então, eu tenho aqui 12 com 12, 24. 8 mais 8, 16. 40. Então, qual é o meu 40 perímetro? centímetros de perímetro. 40 centímetros. 40 centímetros de perímetro. Perímetro. E quanto que deu de área mesmo? 96 centímetros ao quadrado de área. 96 centímetros quadrados. E para fechar, o mais fácil de todos, que eu poderia ter começado com ele, só que não, que é a figura 3, né? Então, a figura 3, a gente tem aqui, ó, um retângulo que é 2 por 3, né? 2 vezes 3 dá quanto? 6 centímetros quadrados. 6 centímetros quadrados. 6 quadradinhos de área. E o perímetro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 centímetros de perímetro e 6 unidades de área ou 6 centímetros quadrados de área. Ok, gente? Sim. Agora eu terminei? Sim. Sim. Eu não tinha... Agora o perímetro deu quanto? 10 centímetros. 10 centímetros. Ah. Meus amores... Professora. Oi.
Eu queria só saber uma coisa. No caso, eu calculando a área, esse perímetro, fazendo essa fórmula, fica certo ou tem que fazer de outro jeito? Fala para mim, todas as suas figuras, o resultado do perímetro deu o mesmo resultado dos meus? Deu. Tudo. Então, deu Certinho. porque você usou como padrão, levou em consideração. Levou em consideração. Eu fiz tudo pelaquela fórmula. As fórmulas. Do 2P, não é isso? Das figuras geométricas que você botou. Aí eu fui fazendo pelas fórmulas. Os outros. Aquelas fórmulas para a área, tá? Para a área. Para a área. Para o perímetro é soma dos lados, tá bom assim? Dos lados. Tá. Tá? Então vamos lembrar aqui: perímetro, contorno, área, superfície, tá bom assim? Tá. Entendi. Então, assim, gente, vou dar continuidade. Assim, eu quero agradecer a vocês pela participação que vocês tiveram aqui. Foi uma aula, apesar de cansar um pouco, porque a gente fica falando dos mesmos conceitos, mas é uma aula muito importante para vocês internalizarem, construírem um conceito de área, tá? Lembram que eu parti do geoplano, que era mais prático, e estou trazendo um pouco mais para o tradicional agora. E a gente precisa trabalhar com todas essas possibilidades, tá? Então, assim, eu quero agradecer e parabenizar o grupo pela participação na aula. Tá bom assim, gente? E é muito bacana, é muito gratificante ter o retorno de vocês.